Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite de novo. E só porque agora é a segunda parte, né? A gente já fez a primeira parte, agora é a segunda. E para mim é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês compartilhando, né, a palavra de Deus. Porque Deus é fiel, Deus nos deu um chamado, né? E Deus tem cumprido a sua palavra. Não apenas no sentido de missões, nós temos, né, viajado aí a alguns países, né? Nós trabalhamos não apenas na Índia, mas no Camboja, na Tailândia também. Inclusive nós estamos mudando para base da missão Adore na Ásia, né, para poder fazer esse trabalho mais logístico e estratégico, né, nesse ano que vem. Mas daí a gente vai mandando mais notícias para vocês. Mas Deus tem sido fiel. O pastor lembrou da ITMI, né? Eu lembro que como Deus nos direcionou por este novo tempo, né, que nós vivemos, que eu no caso vivi lá. Depois eu fui para a África. Eu não sei se quantos de vocês sabem, mas eu conheci minha esposa na África fazendo missões, né? E depois nós voltamos, casamos e fomos para a Índia. Estamos lá até hoje. E nossa filhinha nasceu lá. Eu lembro a primeira vez que eu pisei. Nossa, isso é muito tremendo testemunho. A primeira vez que eu pisei no aeroporto para comprar a minha primeira passagem. Eu tinha, não sei, 20 anos talvez, não lembro agora. Eu fui sozinho. No que eu pisei na porta do aeroporto, o Espírito Santo falou para mim desse jeito: você vai andar, você vai passar muito tempo em lugares como esse aqui, sem família estruturada, sem recursos, indo comprar minha primeira passagem. Eu lembro até hoje, eu paguei R$250, né? E foi difícil, porque daí só sobrou uns R$100 para mim. E eu precisava viajar para tentar o visto e tal. E eu me lembro muito forte dessa experiência. Hoje já viajei tantas vezes que já nem quero mais. Mas uma coisa eu sei: Deus é fiel. E Deus pode todas as coisas. Então eu queria começar dizendo isso para você. Não importa o que você está vivendo, não importa as dificuldades que você tem, Deus é fiel para cumprir o propósito dele na sua vida. E Deus te ama e tem poder para fazer qualquer milagre que você precise para a glória dele. Amém? E é sobre isso, na verdade, que eu vim falar nesta noite. Deus falou ao meu coração sobre o princípio do tudo. O princípio do tudo. Repare bem que não é o princípio de tudo, né? O princípio de todas as coisas, não. É o princípio, a lei do tudo. Quem aqui já ouviu falar no princípio do tudo? Não é provável. Como que funciona o princípio do tudo? É muito simples. A Bíblia fala que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, em outra versão, dele, por ele, para ele é tudo. Deus é o Deus de tudo, do todo, de todas as coisas. É a mesma palavra, só que de formas gramaticais, enfim, diferentes. Essa palavra aparece na Bíblia mais de 1000 vezes. Não é à toa que nós chamamos Deus de Deus Todo-Poderoso. Amém? E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. E eu te convido a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, né? Se você tem ela no celular como eu, né? E principalmente no coração, muito mais do que no celular, mas eu te convido a abrir ela em Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. Mateus 13, 44, 46. Amém? Mateus 13, 44, 46. Parábola de Jesus. Nós estamos, né, o pastor compartilhou que nós estamos no bimestre sobre semear, evangelizar. Eu fico muito feliz de ver vidas sendo batizadas. E eu gostaria de falar sobre o princípio do tudo, mas dentro dessa área de como nós semeamos, como nós evangelizamos e como as vidas vêm para Jesus. Ou como nós também precisamos estar com Jesus. Por mais que nós já somos, muitos de nós somos crentes há 10, 20, 30 anos ou mais, né? Existe o princípio chamado tudo, que se aplica para aquele que está se convertendo, que veio para Jesus, e para aqueles que já estão há muitos e muitos anos. Porque você não consegue escapar disso, porque toda a glória vai ser para Ele.
seja para os salvos e para os não salvos, Deus, tudo está nas mãos dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diz assim, Mateus 13:44 em diante: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém, aleluia. Que parábolas, duas parábolas poderosas. Na verdade, essas duas parábolas falam da mesma coisa, do mesmo princípio, da mesma experiência, da mesma realidade do reino dos céus, do reino de Deus. E é interessante, algumas coisas Jesus falava duas vezes, né? A parábola, várias parábolas, né? Anteriormente ele fala da questão da semeadura, o semeador saiu para semear, isso é a evangelização, a pregação. Depois ele fala mais uma outra parábola sobre semente. Depois ele fala da mostarda. Depois ele fala da mulher com o pão, com o fermento. São duas parábolas para falar uma coisa só. Por quê? Porque é algo muito, muito específico, poderoso, urgente, especial. Lembra-se de José do Egito, quando ele interpretou o sonho de Faraó. Lá em Gênesis a gente lê, era 2 sonhos, mas na verdade era um sonho só, e o único objetivo, a única razão daquilo, José explica, você pode ler lá, se não me engano, Gênesis 37, diz assim: o sonho veio 2 vezes a Faraó, porque Deus certamente fará, e se apressa para cumprir. Ele botou importância para aquele fato, e por isso essa parábola ela está relatada de 2 formas, o mesmo princípio. E é interessante, nós vemos o reino de Deus é como um tesouro, ou como uma pérola. Eu estava pesquisando e eu descobri que existem pérolas, as mais caras do mundo, que chegam a valer R$500 bilhão. Você sabe o que é uma pérola valer R$500 bilhão? É muito dinheiro, é muito dinheiro. E não é à toa que Jesus usa isso como exemplo, porque uma pérola de grande valor, ela é preciosa, como um tesouro escondido no campo. Você que gosta de estudar a palavra de Deus e tudo mais, você vai reparar que nessas 2 parábolas nós encontramos, 2 tipos de pessoas que vêm para Jesus quando nós estamos evangelizando, pregando, enfim, ou a nossa vida mesmo. Nós vemos que sem querer, ele acha um tesouro, ele se alegra, e ele vende tudo que ele tem para comprar o campo por causa do tesouro. E o segundo, ele é um mercador, um vendedor, mercador, ele viaja para pesquisar, fazer negócio, é o businessman. Ele procura um negócio que é bom, ele quer o que é bom, e quando ele acha o que é bom, e ele não tinha dinheiro para comprar, o único jeito era vender tudo que tinha, mas ele é um mercador, ele sabe o que é bom, então ele vai lá, vende tudo que tem para comprar aquela pérola. Assim ele pode ter sucesso, ser feliz, realizado. São histórias que Jesus conta para entendermos o reino de Deus. E o que significa isso? O que significa isso? Eu lembro que eu vim para Jesus como aquele que encontra o tesouro escondido. Eu não estava procurando, mas é como que o tesouro me encontrou. E eu falei, nossa, eu preciso desse negócio aqui. Mas muitas pessoas, elas estão procurando Deus. Eu não estava, mas muitas pessoas, elas procuram Deus e não encontram. Por quê? Porque na Índia, 300 milhões de deuses. Sabe o que é isso? Cada esquina lá na Índia é um templo, cada esquina é uma mesquita. E você vê muita gente devota de verdade. Eles querem Deus, eles buscam Deus. Então eles vão de cá para lá, de lá para cá, para procurar uma bênção. Eu não trouxe as fotos aqui dessa vez, mas as pessoas se deitam no chão para ser pisoteadas pelas vacas, de alguma forma para ser abençoadas por elas. Eles pegam desculpa aí as palavras fortes, mas eles pegam as fezes dessas vacas, põem no meio da praça. Isso perto onde nós temos as nossas igrejas, lá no interior da Índia.
E eles pegam e jogam essas crianças nas fezes das vacas, porque a vaca é sagrada, eles bebem a urina da vaca. E eles esperam que esse ato de jogar as crianças ali, né, eles fazem como festa, né, às vezes como ritual, mas eles esperam que jogando o filho vai abençoar, vai trazer saúde, prosperidade. Então, procurando Deus, eles não encontram, como está escrito na Bíblia, porque cegos guiando cegos. Mas aqueles que realmente procuram a verdade, encontram Deus, como o mercador dessa parábola que a gente viu. Quando ele encontra Deus, nós vemos isso na Índia, ele abre mão de tudo, porque ele sabe que todos os outros deuses são falsos, os outros deuses são mentira, e ele achou a pérola de grande valor. Eles acharam algo que é muito precioso. E por isso aquele rapaz, você lembra do batismo, Samuel, né? Ele veio para mim há uns 6 meses atrás, mais ou menos. E ele falou assim, depois que eu tinha pregado na nossa igreja lá, ele veio para mim e falou assim: nossa, pastor, não sei o quê, por que é tão difícil seguir a Jesus? Porque agora toda a minha família está contra mim, eu perdi meu emprego, o pessoal não quer cristão lá. A gente está falando da Índia, um país com 2% de cristãos, eles perseguem e matam cristãos lá, principalmente nos vilarejos. E ele falou: está tão difícil agora. Ele, a esposa e o filhinho juntos vieram para Jesus. E eu falei, naquele dia eu pude conversar, encorajar ele a permanecer fiel, porque o que você vai fazer? O camarada perde tudo por causa da fé. Qual é a opção que nós temos? Nós temos que orar, encorajar, falar assim: ó, vale a pena, Deus tem algo especial para você. E nós vemos isso na vida das pessoas. Eu acredito que essas pessoas que vieram para frente, ou se depararam, ou estão se deparando, ou vão se deparar com o princípio do tudo. Repare bem o que essa parábola diz, que o reino dos céus é como esse e essa pessoa. E essa pessoa, para ter o tesouro, a preciosidade, só existe um caminho, só existe um jeito, só existe uma forma, que é vender tudo que tem, que é deixar todos os bens para poder comprar. E o que Jesus estava querendo dizer com tudo isso? É sobre isso que eu gostaria de falar com você e caminhar um pouco mais sobre essa palavra de Jesus. Se você é rápido em abrir, você pode ir abrindo Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10. Nós vamos ler mais uma experiência de Jesus. Você que está abrindo, mas eu gostaria que você prestasse atenção para o que Deus quer de você nessa noite. Muitos de nós temos vivido uma vida do tudo, ou seja, vendendo tudo, entregando tudo para Deus, e muitos de nós às vezes não. Eu gostaria de nessa noite te convidar a refletir o que Deus te chama e te pede nessa noite. E eu vou te dizer, eu não sei o que você tem, o que você gosta ou desgosta, eu não sei o que você faz, mas eu vim para te trazer uma boa notícia, por mais que não pareça. Jesus, Deus, o Criador, tudo está nas mãos dele, mas ele te deu algumas coisas, só para ver o que você faz. E ele te pede nessa noite tudo, 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 tudo. Eu sei que soa forte para alguns, principalmente sabendo que Deus não precisa de nada nosso, Deus não depende de nós, é nós que dependemos dele, mas ele nos pede tudo. Como assim? Como assim? Vamos ler lá a partir do versículo 17 de Marcos 10. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: porque você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Minha versão é a NVI aqui, tá, queridos? Daí Jesus olhou para ele e o amou. A Bíblia diz, Jesus o amou. Jesus se importa comigo e com você.
Jesus se importa conosco, querido. Jesus se importou com esse homem rico, esse jovem rico, e disse assim para ele: falta uma coisa para você, disse ele. Vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha o que Jesus falou para essa pessoa, para esse rico. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil, não é impossível, mas é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos, perguntando uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, para seguir-te. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e por causa do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles a perseguição. Isso daqui é doido, queridos, não vou entrar nisso não. E na era futura, a vida eterna. Repare bem que Jesus falou: tudo, vende tudo. E repare que os discípulos falaram: nós deixamos tudo. O princípio do tudo. Deus é o tudo, Deus é o Todo-Poderoso, a Ele é tudo, a Ele é tudo, tudo está nas mãos dEle. E aqui nós lemos Ele falando: vende tudo, e é normal nós, quando nós vemos esse versículo, nós se perguntamos, pelo menos eu: mas eu devo vender tudo, deixar tudo, ficar sem nada para Jesus? Eu devo? O pastor deve ter tido essa experiência. Pessoas perguntam: mas a gente tem que vender mesmo, pastor? Né? Não sei o que ele aconselhou, não vou contra ele, mas assim, a resposta eu acredito que seria sim e não. Como assim sim e não? Né? Sim, se Jesus te pediu tudo, como foi o caso desse rapaz, sim. Mas se Jesus não te pediu, não. Mas como nós podemos viver e aplicar o tudo? E é sobre isso que eu gostaria de falar. O tudo, ele começa dentro dos nossos corações e da nossa mente. É uma rendição, uma submissão a Deus, a sua vontade, a sua palavra e a direção que Ele tem para nós. Porque Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus real, verdadeiro. E Ele fala. Mas Jesus já subiu para o céu, Deus não está aqui também, o Pai. Mas Ele falou: mas eu enviarei o Espírito Santo. Como Deus fala? Através do Espírito Santo. Mas eu não consigo ver, mas é um Espírito. Como é que você vai ver? O Espírito Santo vai falar o que Deus quer de você, o seu tudo. Mas o tudo é tudo mesmo? Para ser salvo, para entrar no reino de Deus, para ter a vida eterna, o tudo realmente eu tenho que, literalmente, vender tudo que eu tenho, minha casa, meu carro, minha poupança, e entregar para os pobres, né? Assim que está escrito. Será que é assim? Eu te convido a abrir Lucas 19, capítulo 19, versículo 8 em diante. Se você é rápido, abra lá, se não, me acompanha. Aqui é a história de Zaqueu, que subiu na árvore, tem até a música famosa, todo mundo conhece a história. Diz assim, Lucas 19, versículo 8 em diante: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Repare bem o que aconteceu aqui. A salvação encontrou um homem muito rico, que
teoricamente, ou a princípio, todo mundo entende como um aproveitador, talvez um ladrão, né? Mas eu também não quero entrar nessa questão. A questão é que ele era muito rico. E o que aconteceu? Ele falou assim para Jesus, decidiu em seu coração. Ele decidiu, ele não tinha dado um centavo para ninguém ainda, nenhum centavo. Mas ele decidiu no seu coração. E ele falou com Jesus. Jesus fazia aquele raio-x no coração, na mente. É ou não é verdade? E Jesus sabia que era verdade. E ele falou assim: Jesus, eu vou vender metade dos meus bens e dar para o pobre, para os pobres. Porque isso foi um símbolo da salvação do homem rico. Para ele não ia fazer falta metade. Mas agora nós vemos que o que Deus quer não é tudo, no sentido de vender literalmente nossos bens, a menos que Ele peça, como era o caso do que a gente leu. E nesse caso de Zaqueu, Jesus não pediu nada. E ele voluntariamente decidiu dar a metade dos seus bens. E a salvação veio para ele. Então não é tudo e é a metade? Será? Ou será que Deus quer o nosso coração? Tem gente que pode me ouvir e pensar assim: poxa, agora é que ele quer falar para tirar o dinheiro do povo, o pessoal dá tudo para a igreja. Não, queridos. Não, queridos. Nem Jesus queria. Jesus falava, ó, quando Jesus fazia esses desafios doidos com as pessoas, de tirar o dinheiro das pessoas, vamos usar essa palavra, porque Jesus falou para o cara vender tudo e dar, né? Se isso não é tirar o dinheiro na mentalidade de quem não entende. Mas Jesus falou, ó, dá para os pobres. Porque na verdade, queridos, o que Deus quer é o nosso coração. Jesus quer o nosso coração, porque tudo é dele. E para ele, para tirar o nosso fôlego e pegar tudo que nós temos assim, é mais fácil, querido, que piscar. Então Deus não quer nada nosso, mas o que Deus procura é o nosso coração. O nosso coração. Lembra-se do maior mandamento que foi falado, inclusive na conversa que a gente já leu antes do que a gente leu. Jesus falou assim, que o maior mandamento é o quê? O primeiro maior: amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força. O princípio do tudo, do todo, de todas. É assim que Deus funciona, é assim que Deus é. Queridos, você já se perguntou por que Deus nos falou para amar Ele com todo o nosso coração? Vou trazer uma revelação para você que eu aprendi, e para mim foi muito marcante. Você sabe por que Deus quer que você ame Ele com tudo, com todo o seu coração, com todos os seus bens, mesmo que você não precise vendê-los e dá-los? Mas Deus quer tudo nas mãos dEle, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele é o Rei, tudo é dEle. Na verdade só falta nós entregarmos, mas já é dEle. Mas por que Deus nos ama de todo o coração? Nos pede para amar Ele de todo o coração. Por que Deus nos pede para amar com toda a nossa intensidade, todo o nosso ser? Por quê? Porque Deus, querido, Ele nos ama com todo o seu coração. Porque Deus nos ama com todo o coração, com toda a paixão que Ele tem. E a prova disso, querido, é algo chamado Jesus Cristo, o seu Filho. Por isso que Jesus falou, Ele não pôde mensurar, mas Jesus falou que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira, de tal tamanho, de tal quantidade, que deu o seu Filho. Ou seja, Deus amou o mundo com todo o seu coração, para que todo aquele que crer em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. E como a gente faz, queridos? É só fazer o que Jesus falou: olhe para Jesus e será salvo, creia em Jesus e será salvo. Mas é claro, querido, que a salvação é pela fé. Mas às vezes nós pensamos que é fé pela graça, mas pensamos que é de graça e não precisamos fazer nada. E muitas vezes os cristãos, nós pensamos que a salvação é um ato único, perpétuo, forever, para sempre. Para sempre, nunca mais vamos fazer. Mas isso não é verdade.
Você deve ter lido ou assistido o filme O Peregrino. Quem aqui já assistiu a história ou o livro do Peregrino? Se eu não me engano, é o segundo livro mais vendido, lido no mundo. Posso estar enganado, mas ele é um dos mais, depois da Bíblia. É muito antigo, eu te recomendo a ler essa história. Mas ela conta de um rapaz, de um homem, um cristão, que foi salvo. Ele foi salvo por Jesus, mas ele não entrou no céu. Ele só conseguiu entrar no céu, na Nova Jerusalém, na cidade celestial, segundo o livro, depois dele ter lutado e percorrido um longo e penoso caminho, que muitos desistiram, ou tentaram burlar, ultrapassar, dar um jeitinho para chegar lá na cidade celestial, e todos se deram mal. É uma história, querido, tremenda, uma revelação de Deus tremenda. Esse homem, te aconselho a ler. Então a salvação é o nosso bolsa 100% completa, tudo pago, de estudos para a melhor faculdade, universidade do mundo. Salvação é o ticket, é a prova, o comprovante. Mas como é que você vai ter o diploma que é a salvação? É estudando, pagando o preço até o final, aguentando as lutas e as perseguições. Muitos não acreditam nessa mensagem, nesse princípio, mas é porque Deus quer o nosso coração. Por isso que a Bíblia fala que não entrarão os cães, ou seja, aqueles que voltam atrás, não entrarão os covardes, aqueles que dão as costas para Cristo. A Bíblia diz assim em Filipenses 3, se você é super rápido, você pode abrir em Filipenses 3, versículo 7. Se não, apenas me ouça. A Bíblia diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo, olha só, tudo de novo, tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para quem perdi todas as coisas, a mesma palavra. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça de que procede da lei, mas da que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Considero, olha a palavra que ele usa, eu considero tudo como perca. Não é que você não pode ter as coisas. Claro que o rico tem uma desvantagem. Quanto mais dinheiro nós temos uma desvantagem de entrar no reino dos céus. É o que Jesus falou, né? Nós lemos aqui, Jesus falou, é difícil para o rico entrar. Por quê? Simplesmente porque é difícil o rico entrar, não é fácil. Ou seja, vai ser quanto mais rico você for, mais difícil vai ser para você entrar no céu, meu irmão. E para os perdidos, infelizmente. Agora, as riquezas não são ruins, e as riquezas são bênção. Você sabe disso. Mas eu gostaria de ler outro texto com você, porque a gente está acabando, para explicar esse princípio do tudo. O que significa tudo? Qual é o coração que Deus deseja que nós tenhamos como cristãos? Porque o reino de Deus é um tesouro escondido. O reino de Deus é uma pérola preciosa. E Deus falou, você só pode ter isso se você abrir mão de tudo. Seu coração precisa deixar o que te prende. E diz assim em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 em diante. Se você é rápido, se não, me acompanhe. 1 Coríntios 7, 29 diz assim: o que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, as pessoas que têm esposa ou marido, vivam como não se tivessem. Aqueles que choram, como não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam das coisas do mundo. Nossa, quem aqui não usa das coisas do mundo? Paulo está falando,
como se não usasse, porque a forma presente deste mundo está passando. Porque a forma presente deste mundo está passando. Repare bem, talvez seja um pouco difícil para alguns entender esse texto, mas ele está falando, nós vamos desfrutar de todas as bênçãos de Deus, esposa, as coisas, comprar, passear, shopping, praia, amém, irmãos? Não estou dizendo que é ruim para praia, essas coisas, não me entenda mal, né? Coisas boas da vida é de Deus, tudo que é bom é de Deus, tudo que é ruim é do diabo, essa é a matemática que nós precisamos fazer. Mas, queridos, o que Deus está preocupado é com o nosso coração, tudo dar graças, olha tudo. Quando a gente começa a pensar no princípio do tudo vai vir, de tudo vai convergir para aquele que é todo poderoso e digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda adoração, toda, querido, toda. O que Deus quer é o meu e o seu coração completo em suas mãos, e Ele vai nos abençoar. O próprio sábado, querido, foi criado por Deus. O sábado significa descanso, o repouso. As coisas boas da vida vêm de Deus. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo que é bom vem de Deus. Então Deus não quer nos tirar. Nossa, eu lembro que quando eu me converti tinha um rapaz que falava assim, Deus não vai tirar pão com margarina de você se Ele não for te dar um pão com queijo, entendeu? Então assim, eu lembro que eu via isso e eu achava assim, nossa, eu tinha 16 anos. Eu falei, interessante, acho que eu quero esse Deus sim. Eu quero pão com queijo. Então assim, na verdade Deus se importa, Ele vai nos dar o melhor. Tanto é que, lembra que a gente leu no começo, Pedro falou assim, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Porque o rico lá não quis vender as coisas, mas nós deixamos. Nosso coração está contigo, Jesus. Jesus falou, fica tranquilo, tudo que você deixou, você já vai ganhar 100 vezes mais aqui na terra. Vai ter perseguição também. Fazer o quê? Agora, depois disso, você vai ganhar uma recompensa na vida eterna, né? Ele fala, você vai ganhar a vida eterna, a coroa da justiça, a coroa da glória, a recompensa celestial. Queridos, é tanta coisa que Deus tem preparado para nós. Mas nessa noite eu gostaria de te convidar a ouvir a voz de Deus e dar ouvidos ao que Ele tem para você, o que Ele fala ao seu coração para você fazer. Às vezes é ir para o outro lado do mundo, como eu, minha esposa, né? Tem pessoas que acham que nós gostamos de viajar, por isso que nós estamos lá do outro lado do mundo. Mas nós estamos lá porque nós dizemos sim a um chamado de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus tem um chamado para você aqui, neste local, nesta igreja, nesta cidade. E claro que vai ter um custo, mas o que Deus se importa não é com o custo ou com o trabalho que você vai fazer. Na verdade, o que Ele se importa mesmo é com o seu coração. Se o seu coração está todo nas mãos dEle. Não importa se você não tem dinheiro, mas se o seu coração está nas mãos dEle, se sua vida está nas mãos dEle, você está no lugar certo. Amém? E eu termino, antes de orar, com o texto de Romanos clássico. Eu nunca falei isso, mas esse é o meu texto bíblico favorito. Você tem um versículo bíblico favorito, queridos? Eu aconselho você a ter. É muito bom. Romanos 11, versículo 36, diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Então eu te convido a curvar seus olhos, sua cabeça, para dar uma oportunidade a mais ao Espírito Santo, né? Nós estamos encerrando, acabando, mas eu gostaria de dar uma oportunidade a mais ao Espírito Santo a falar com você. E eu não vou te dizer o que fazer, porque o Espírito da verdade, disse Jesus, te guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo te dirá o que você tem para fazer.
seja hoje, seja amanhã, seja mês que vem, ano que vem. O fato é, não importa o que nós vamos fazer, nós precisamos fazer com a nossa vida totalmente entregue nas mãos do nosso Deus. Senhor, nós juntos oramos a Ti, nós te agradecemos pela Sua palavra. A Sua palavra é viva, a Sua palavra é eficaz. Senhor, o Seu povo te ama e nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Sua palavra. E nós nos entregamos à Sua disposição, em Suas mãos, para fazer a Sua vontade. Como nós oramos, Senhor, seja feita a Sua vontade. Nós oramos que a Sua vontade seja feita em nossas vidas, ó Pai. E para isso nós precisamos que o nosso coração seja totalmente Teu. Porque muitas vezes as coisas do mundo, às vezes as riquezas e o conforto, que são coisas boas, nos afastam do Senhor e nos roubam o nosso coração de Deus. E nessa noite nós nos entregamos ao Senhor, porque todos os dias nós precisamos voltar para Deus e nos entregar e clamar e orar e buscar o Senhor. Por isso nós dizemos sim ao Senhor, nós dizemos sim a Ti, Espírito Santo, ao que você tem falado aos nossos corações, para cumprir o nosso chamado, para fazer o bem, para cumprir a justiça, para andar em santidade, para fazer o que é certo, para se doar e para doar. Nós clamamos, nós pedimos, Deus, ajuda-nos nessa obra. Nós declaramos o Seu povo livre para Te servir. Aqueles que ainda lutam com dificuldades, Senhor, para romper e para vencer e para se entregar, nós abençoamos, Senhor, com coragem e ousadia, com uma dose de fé, para dizer sim para Jesus, para ter uma experiência única, diferente. Nós abençoamos essas pessoas, Senhor, também. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, queridos, que Deus abençoe vocês. Eu vou passar a palavra para o pastor. Quantos foram abençoados por essa palavra? Amém. Aleluia. Se qualquer coisa nós vamos estar ali para conversar, para servir vocês ali atrás. Deus abençoe.